Vamos falar hoje, então agora vamos começar, sobre o arquétipo da feiticeira. Então vamos recapitular rapidamente aqui o que já aconteceu por aqui, né? A gente tem 4 arquétipos femininos. O arquétipo da anciã, o arquétipo da donzela, o arquétipo da mãe e o arquétipo da feiticeira. Esses 4 arquétipos têm relação com o nosso ciclo menstrual, tem relação com as estações do ano e tem relação com as fases da lua. Na fase da anciã, que tem relação com a lua nova, relação com o inverno e relação com a fase menstrual mesmo, né, quando a gente está menstruando, tudo isso tem relação com algo mais interiorizado, né, com a semente que a gente está ali buscando plantar nesse ciclo, que pode ser o ciclo anual, que pode ser o ciclo da lunação, né, o ciclo mensal. E aí, quando a gente fala de anciã, a gente fala daquele momento onde toda a energia, tudo que está acontecendo, todo o movimento é muito interno. Então é aquele momento, por exemplo, onde a gente tem uma grande ideia de negócio, onde a gente tem a ideia para um produto novo, onde a gente tem um insight, uma intuição para alguma área da nossa vida, onde a gente começa a sentir vontade de fazer alguma coisa ali diferente que a gente ainda não estava fazendo. Pode ser, por exemplo, em relação ao corpo, pode ser em relação a um estudo, né? E é nessa fase, então, onde a gente está com toda essa energia acontecendo dentro da gente. Na fase da lua crescente, que tem a ver com a donzela. Aí, deixa eu ver, acho que não tá aqui os desenhos que eu fiz, mas tudo bem. Eu fiz, né, para quem acompanha aqui viu, eu fiz as ilustrações, né, algumas ilustrações que representam, são mandalas que representam essas fases. E aí, então, para essa fase da donzela, que tem a ver com a lua crescente, a gente fala de começar a colocar em prática as nossas ideias. Então, a gente fala de um primeiro momento onde a gente vai vir e realizar e começar a agir para materializar aquilo que estava só dentro da gente lá na fase da anciã. Esse momento tem muito a ver, como a gente fala de ação, a gente fala de uma energia yang, né? De acordo lá com os chineses, com as filosofias orientais, né? Dessa dualidade de yin e yang, de mulher, masculino e feminino. Todas essas energias todo mundo tem dentro de si. Você não precisa ser mulher ou só a mulher tem, só homem tem, não. Todos têm. Só que a gente tem essa energia mais aparente acontecendo mais na fase da donzela, que é onde a gente está colocando as coisas em prática. Então tem muita relação com o pai, tanto o pai físico quanto a ideia que a gente tem de pai celeste, vamos dizer assim. Passando disso, a gente tem a fase da mãe, que tem a ver com a lua cheia, que tem a ver com o verão e que tem a ver com a nossa fase ovulatória. Então, na nossa fase ovulatória, veja, a gente está... É como se a gente tivesse plantado a semente no inverno, lá na anciã, na lua nova. Aí a gente começa a ver o brotinho crescendo na lua crescente, né? Que tem a ver com a fase da donzela, que tem a ver com essa fase pré-ovulatório ou pós-menstrual. Aí a gente começa a ver esse brotinho crescer e ele vai virar uma flor. E nessa fase, né, onde eu tenho ali a flor, é como a fase da mãe. Porque é quando os insetos, os pássaros vão começar a vir para polinizar. Então, falando de um projeto, por exemplo, de trabalho, é quando eu já comecei a colocar aquilo em prática e aí as outras pessoas começam a enxergar esse trabalho, né? E aí a gente começa a ter as parcerias, por exemplo, né? A ter os clientes vindo procurar, a ter outros parceiros. Então, é aquele momento onde a gente está, sabe, criando ali a nossa galera, onde a gente está nutrindo as pessoas. E para nutrir as pessoas, para nutrir os projetos, para manter os nossos projetos e eles crescerem, a gente precisa nutrir a gente primeiro. Então fala da nossa relação com a nossa mãe. Tanto a mãe individual, né, a minha mãe,
quanto a mãe Terra, a mãe e o planeta, porque é do planeta que a gente tira tudo que a gente precisa para se alimentar, para se nutrir, para poder crescer, para poder viver, não é verdade? O ar, os alimentos, a água, tudo. Então, a gente falou bastante sobre isso já nas outras lives que passaram, então quem não assistiu, assista, porque tá tudo gravadinho, bonitinho no IGTV e no meu canal do YouTube. Agora a gente fala desse último arquétipo, que é o arquétipo da feiticeira, que tem relação com a lua minguante, que tem relação com o outono, que tem relação com a nossa fase pré-menstrual, então a gente fala daquele momento de TPM. Então, falando disso, o que falta para a gente fechar um ciclo? Então a gente tem que pensar no ciclo. Eu costumo falar que a sabedoria que tem a ver com a energia masculina, que tem a ver com a energia yang, ela é mais estratégica, é uma sabedoria onde eu sei colocar as coisas no papel, eu sei organizar as coisas, eu sei tirar do papel o que vem depois, né, daquilo que eu estou fazendo, e a gente fala de algo linear, começo, meio e fim. A sabedoria feminina tem a ver com essa sabedoria dos ciclos, onde um ciclo vem depois do outro, e a gente tem um começo, um meio, um fim e um recomeço. Então, por exemplo, no livro Mulheres que Correm com Lobos fala muito sobre isso, né? Sobre esse ciclo de vida, morte e vida. Então, falando sobre essa coisa da gente sempre ter uma continuidade, a gente fala muito sobre também ser bem-sucedido. O que é você ter sucesso? O que é você ser bem-sucedida em qualquer área da sua vida? É o que vem depois, suceder, o que sucede, né? Então, o que a gente precisa para finalizar um ciclo, sabendo que a gente vai poder começar outro? Quando eu entro de novo lá na fase da anciã, na lua nova, no inverno, eu vou plantar uma nova semente. Então, para finalizar esse ciclo, eu preciso, em primeiro lugar, colher os frutos de tudo que eu plantei até agora. E muitas vezes a gente se perde nisso, muitas vezes a gente nem percebe que a gente conseguiu ter frutos, porque antes de finalizar o ciclo, como a gente não vive essas fases, né, conscientemente, antes da gente saber de tudo isso, a gente nem percebe direito o que a gente queria, quando que a gente começou, aonde que a gente conseguiu chegar. Então, quando a gente passa por essa fase, quando a gente está nessa fase da feiticeira, é um momento que a gente tem que colher os frutos. Então agora, entrando na lua minguante, você vai olhar lá para o início, você vai olhar lá para a lua nova e vai pensar, o que eu plantei? Que semente que eu escolhi? Será que eu tive consciência disso? Porque escolher a gente escolhe, tá? De um jeito ou de outro a gente escolhe. A gente sempre está plantando. É que às vezes a gente não tem consciência. E aí a gente não tem depois como saber qual é o fruto que teve aquilo, né? Então, quando a gente para e olha esses frutos e colhe esses frutos, a gente vai comemorar, a gente vai se alegrar, a gente vai ficar feliz, porque a gente está se alimentando. E é bem esse o ciclo natural mesmo, né? Você planta, daí tem o broto, daí tem a flor. A flor, quando ela é polinizada, ela vai se transformar num fruto. E dentro do fruto já tem uma outra semente. Então, quando eu vou comer esse fruto, eu vou jogar a semente fora. Ou então, se ele não cair, se ele apodrecer na árvore, ele vai... Se ele não cair, não, se ele não for colhido, né? Ele vai cair e essa semente vai para a terra de novo. Então, dentro do fruto, ou seja, no final de um ciclo, já existe todo o potencial do início do próximo ciclo. Vocês conseguem perceber isso na vida de vocês? Vocês conseguem perceber essas finalizações, esses reinícios? Porque muitas vezes o que acontece, e aí depende muito da característica da pessoa, né? Mas às vezes o que acontece é que a pessoa começa 1000 coisas e ela acha que ela não termina nada. Mas na verdade ela começa sem saber qual é a semente que ela está plantando. Porque às vezes a potência dela não é manter e continuar e ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Às vezes a potência dela é essa mesmo, começar novos projetos, depois dar esse projeto para outras pessoas continuarem, por exemplo, e ela já começar outro, porque é nisso que ela é boa.
Só que a gente se sente super culpada, né? Ou então a gente tem muito essa coisa de começar um projeto, querer que saia tudo bem bonitinho, manter esse projeto, mas aí ele já não faz mais parte da nossa vida, mas a gente tem, sei lá, uma sensação de culpa, de que tá errado, de que a gente perdeu tempo se a gente finalizar esse projeto. E na verdade a gente precisa aprender a finalizar, a gente precisa aprender a perceber com o nosso instinto, com a nossa intuição, com a nossa percepção, até voltando, né, para o livro da Mulheres Correm com Lobos, dessa mulher selvagem que existe dentro da gente, que tem a ver com essa, sabe, essa perspicácia ali que existe dentro da gente, até quando que a gente é necessária dentro de situações, dentro de projetos, dentro de relacionamentos. Até onde aquele relacionamento ainda tá ganhando alguma coisa por eu fazer parte dele, até onde eu estou também recebendo alguma coisa por fazer parte dele, porque quando um desses lados trava, acabou, já não tem mais por que continuar, porque se perde o fluxo. Então, o que acontece é que nessa fase da feiticeira, a gente para e olha para tudo isso, para os frutos que a gente colheu, a gente comemora e aí a gente começa a limpar o terreno para poder ir se desfazendo, liberando, se desapegando das coisas que a gente não quer levar para o próximo ciclo. Como é que a gente vai fazer essas finalizações, né? Como é que a gente vai saber? E aí, eu acho que existe uma coisa interessante que no desenho que eu fiz sobre o arquétipo da anciã, não, da feiticeira, que tem a ver com a libélula. Essa libélula, eu fui dar uma pesquisada sobre ela porque ela é um símbolo, né? É um símbolo desse arquétipo. A palavra libélula, a raiz dessa palavra vem de balança. E aí se deduz que é porque o voo da libélula, ela faz, né, esse movimento de balança. E aí, ligando as coisas, para mim, balança tem muito a ver com o arcano 8, que é o arcano da justiça no tarô, que talvez a maioria aqui deve conhecer. O arcano da justiça fala sobre exatamente pesar os lados e eles estarem sempre ali equilibrados, né? A gente fala da justiça, a justiça mesmo, a justiça dos homens, né? É você olhar para uma situação mantendo o máximo de distanciamento possível emocional ali, para você não pender nem para um lado nem para um outro, ter uma tendência, né? Ser tendencioso para dizer, para dar um veredito, né? E quando a gente fala de uma justiça mais relacionada com algo, sei lá, etérico, divino, para mim, aí vem para uma relação da dualidade, né? Da gente ainda achar que existe bem e mal e que um deles tem que ganhar. Veja que existe bem e mal dentro da gente. E aí a gente vai para Jung, né? Quando Jung falava que a gente tem que a gente tem uma vocação inata a buscar a individuação, né? A vir para esse self, que é um arquétipo também, ele está falando dessa nossa capacidade de se reintegrar. Então, a gente nasce íntegro, a gente nasce inteiro. E aí, conforme vai passando o tempo, conforme vai passando a nossa vida, a gente vai aprendendo que algumas partes de nós, algumas coisas que a gente faz, algumas coisas que a gente fala, não são boas. E que a gente não deveria ter aquilo. E a gente quer se desfazer daquilo. Só que, na verdade, aquilo faz parte da gente. São as outras pessoas que estão olhando por um ponto de vista que faz parecer uma coisa ruim. Mas não é. Porque em tudo existe uma semente que é neutra. Uma semente tem um potencial dentro dela. E tem potencial de dar frutos. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é... Sempre falo isso, né? Quem acompanha já está cansado de ouvir.
sempre que alguém fala que alguma coisa é muito ruim em você, você acha que você tem um defeito muito grande, começa a observar o peso que aquilo tem dentro de você e que você provavelmente está observando aquilo do mesmo ponto de vista de uma outra pessoa que está fora de você. Então, é um ponto de vista. Então, existe uma maneira de você colocar em prática, de você manifestar aquela energia, vamos usar essa palavra, neutra, de uma forma que vai te trazer desenvolvimento e expansão. Só às vezes de você mudar o olhar para isso, tudo muda para você mesma, né? A gente falou muito disso no arquétipo da mãe, de como você olha para você mesma, né? E no arquétipo da feiticeira, a gente tem ali um segundo passo dentro disso. Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Mitty falando, consigo perceber depois que aprendi com você e tem sido maravilhoso, porque agora eu respeito os ciclos e consigo entender melhor. Ah, que bom. Anne, obrigada. A Mônica, difícil tomar a atitude de encerrar os ciclos quando percebemos que acabou. Sim, é difícil porque a gente não aprende a destruir. E pra gente acabar com alguma coisa é destruir, né? Só que olha só, vamos falar agora sobre isso então. A maior parte das cosmogonias, das religiões, de algumas filosofias, tem sempre uma base tríade. São 3 forças ali. Então a gente tem, por exemplo, na hindu, que eu gosto bastante, Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o preservador, e Shiva, que é o destruidor. E para eles têm ali uma série de simbolismos, né? Uma série de imagens até que são bem diferentes dos significados que a gente aqui no Ocidente dá, né? Mas para eles, essas 3 energias, elas fazem parte de uma só. Elas são uma unidade que está sendo manifestada de formas diferentes. E aí, quando a gente fala de criar, a gente está falando do arquétipo da donzela. Então, quando a gente está lá na lua crescente, é o momento que a gente tem para criar coisas novas, para colocar em prática, para começar, né? A gente tem esses inícios. Vindo até para o tarô, a gente tem a carta do mago, é a primeira carta, que é exatamente isso, é você estar no início ali da sua jornada, é você começar alguma coisa nova. Então, a lua crescente é uma boa lua para isso. Só que, e aí é uma outra live, né? A gente tem também as nossas fases internas. A gente tem a nossa lua interna, que tem a ver com o nosso ciclo menstrual. Então, uma boa fase para criar também é quando a gente acabou a menstruação. Quando a gente entra na nossa fase pré-ovulatória ou pós-menstrual, né? Que é quando a gente já ali na fase da menstruação, da anciã, se a gente fez o trabalho direitinho, a gente se encheu de energia, que é, por exemplo, o que as raízes fazem no inverno, né? A gente vê tudo sem folha, a gente vê que não tem flor, a maior parte das árvores estão ali sem folha nenhuma, tá tudo parado. Só que o negócio todo está acontecendo nas raízes. As raízes estão se enchendo de energia para na primavera dar aquela explosão de crescimento. Inclusive, eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas diz que as árvores elas crescem como se fosse uma respiração. Então tem o crescimento na primavera, no verão, no outono, no inverno para. Aí primavera começa de novo, cresce, 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 no inverno para. Então nisso elas vão, não é um ciclo contínuo, sabe? Estica, cresce e acabou, não. É como se fosse uma respiração. E é assim que a gente faz também nos nossos ciclos, tanto internos quanto externos. Anne, quem não menstrua mais é a mesma coisa, porque a gente está falando de metáforas, né? A gente está falando, na verdade, a gente usa a palavra energia, mas Freud, por exemplo, falava energia psíquica para se referir a pensamentos e sentimentos que existiam ali no nosso inconsciente. Então, quando a gente fala de tudo isso que a gente está falando agora, a gente fala de comportamentos, de emoções, de
hormônios até, tem a parte física, mas para quem não menstrua mais, é a mesma coisa. Na verdade, cada fase da nossa vida, a gente está com um arquétipo sobressaindo, porque a gente precisa viver todos eles. A gente precisa experienciar, vivenciar todos eles. Então, quando a gente está já sem menstruar mais, a gente está na fase da anciã. Então, a gente está aprendendo ali, fisicamente, a como vivenciar essa fase. A gente já pode ter vivenciado emocionalmente, psicologicamente, até nas nossas atitudes, né? Mas fisicamente, a fase da anciã é quando a gente não menstrua mais. Mas a gente ainda tem os ciclos, a gente ainda tá... E aí ela tá mais relacionada mesmo com a lua, né? Então na lua crescente, você vai estar na fase da donzela. Na lua cheia, você vai estar na fase da mãe. É mais fácil até, né? Pra você distinguir. Acredito que também tem as diferenças, né? Então... voltando a falar de criação, né? Então, na fase da donzela, a gente está nessa fase da energia de Brahma, né? Da criação. Quando a gente vai para a mãe, a gente vai para Vishnu. Então, a mãe, ela mantém. A mãe, ela vai nutrir para crescer, para manter, certo? Já na fase da feiticeira, a gente está em Shiva, a gente está no destruidor. E aí, o que acontece se a gente não viveu uma dessas fases? Ou se a gente não quer destruir conscientemente o que precisa ser destruído na nossa vida, o que não tem que ir para o próximo ciclo? A gente tem TPM. Por quê? Porque é aquele monte de energia que ficou ali parada, sem trabalhar, sem ser trabalhada. É aquele monte de coisa que a gente está carregando e que a gente tem que liberar e a gente não libera. E aquilo vai, sabe, enchendo, até a hora que explode. E aí a gente não quer olhar para ninguém, tudo irrita, a gente sente dor, a gente não quer, entendeu? Que ninguém exista, depois a gente não quer existir. E aí a gente se desequilibra. Eu percebo quando eu vou começar a ficar meio assim, irritadiça, sabe? E aí eu sei que faz parte dessa lua, faz parte desse momento. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar, eu vivi bem as minhas outras fases? E, tá bom, vivi? Então eu preciso finalizar alguma coisa, eu preciso destruir alguma coisa. Nem que seja um processo terapêutico. Então, na fase da feiticeira, não é uma boa fase para a gente começar alguma coisa nova que a gente vai querer manter. A gente pode começar alguma coisa que não vai ter problema se a gente quiser rasgar e jogar fora. Entendeu? O pessoal falando aqui, ó, a Anne falando, quero chorar quando tá na TPM. A gente fica mais emotiva, né? Fico estressada. A Ana Paula falando, eu sinto vontade de desistir de tudo, mas é isso! Você percebe? Você quer desistir de tudo? Porque lá na fase da anciã você vai se encher de energia para poder começar alguma coisa nova na fase da donzela. Então, se você não tiver consciência disso, você realmente vai desistir. Só que você vai acabar desistindo de coisas que você não queria destruir. Então, por isso é bom a consciência. Eu quero desistir de tudo. Calma, é a fase. O que eu preciso destruir? O que eu preciso finalizar? O que eu preciso jogar fora? Não tem nada que eu possa jogar fora. Tem. Sempre tem. Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. Dá uma olhadinha no seu armário da cozinha. Né? Joana, eu sou aquela pessoa que vive fazendo isso. Não tenho nada para jogar fora. Tá, então você vai fazer o seguinte. Presta atenção. Pega um papel. Pega lápis de cor, giz de cera, qualquer coisa assim. Coloca uma música bem forte e joga isso no papel. Joga a emoção, joga o que você está sentindo no papel. Não é um processo racional, é um processo de, sabe, deixar embora aquela coisa pesada que está dentro de você, aquelas emoções desequilibradas que estão dentro de você. Depois que você terminou, você faz o que você quiser com esse papel. Você pode queimar, você pode rasgar e jogar fora, você pode guardar. Porque é um processo mesmo que parece bobo, mas, gente, façam, porque faz toda a diferença. Você pode fazer isso com um desenho, você pode fazer isso, por exemplo, com qualquer coisa manual que você queira. Você pode pegar uma roupa, por exemplo,
e tentar mudar ela, sabe? Cortar um lado, costurar o outro, colocar alguma coisa. E se não der certo, tudo bem. Então tem que ser uma roupa assim que, sabe, que você não vai ligar se não der certo, se não ficar bom, né? Tem um nome pra isso, eu esqueci agora. Mas isso é importante, a gente tomar essa consciência e se apropriar disso, sabe? Dessa nossa força, desse nosso poder. Deixa eu ver aqui, a Ana colocou, sim, hoje quero começar algo novo. Então, assim, gente, não é que, se você começar na fase da feiticeira, não vai dar certo, tá? Não tem nada disso. Mas assim, perceba a sua energia, perceba, assim, a vibração que você tá. E quando eu falo vibração, a gente consegue olhar isso fácil pelas nossas emoções, pela forma como a gente está enxergando o mundo. Se tudo tá errado, se tudo tem defeito, se a gente tá criticando tudo, não é a melhor fase pra gente começar alguma coisa, né? Porque vai ser muito mais difícil. É fase pra gente ir e acabar com o que tá errado, só que conscientemente. Porque às vezes a gente não tem coisas erradas na nossa vida, mas tem uma coisa ou outra ali que já tá pesando, que não faz mais parte e que a gente pode se desfazer, né? Deixa eu ver, a Mônica, eu não menstruo faz uns 10 meses, mas antes eu sabia que ia menstruar e eu ficava mais excitada. Que ia menstruar. Então, tem isso. Todas as nossas fases têm relação também com todas as áreas da nossa vida e a gente se comporta, às vezes, de alguma forma diferente em relação à mesma área. Então, falando da parte sexual, sim, na fase da anciã a gente tem um tipo de sentimento, de vontade. Na fase da donzela é outro, é uma coisa mais leve, mais brincalhona, mais divertida. Na fase da mãe é aquela coisa assim de querer procriar mesmo, né? Na fase da feiticeira é algo que vamos dizer assim, mesmo que você seja casada, como eu posso falar? É como se fosse assim, alguma coisa sem compromisso, entendeu? Alguma coisa diferente, alguma coisa que eu não tô me importando muito, não tô românticozinha, sabe? Não tô, né? E uma coisa que eu acho interessante também é que eu percebia isso também comigo, mas eu acho que tem mais relação assim, quando eu estava menstruada. Eu acho que é meio psicológico. Sabe aquela coisa assim, eu não quero engravidar. Então a melhor fase pra isso é na menstruação, porque aí não tem jeito, né? Se bem que tem jeito, mas... E aí existe isso mesmo, a gente vai percebendo, né, essas diferenças. Deixa eu ver, a Mônica achava estranho porque não sou lá aquelas coisas com relação a sexo. Minha filha, mas tem que ser, como não é? Tô brincando, não tem que ser nada. Na verdade, quando a gente vai reparando nesses ciclos nossos e vai trabalhando esses arquétipos, então, por exemplo, eu sei que eu tô na minha fase pré-ovulatória, né, pós-menstrual. Eu tô na fase da donzela. Então vamos dizer que a lua também seja crescente, porque aí também vai mudar, né? Mas para ficar mais fácil, lua crescente. Eu vou começar coisas novas, eu vou me divertir, eu vou agir mesmo como aquela adolescente, sabe? Que tem o mundo inteiro, que tem tudo pela frente, porque essa é a vibe do negócio, né? Se eu tô, por exemplo, na fase ovulatória, é quando eu vou marcar uma reunião, onde eu tenho que apresentar um projeto, convencer as pessoas a investirem no meu projeto. A fase ovulatória é a melhor fase para isso, concorda? Então, eu vou começando a usar com consciência essas fases e o que tem de melhor, o que vai me levar para frente em cada uma dessas fases, né? Eu acho interessante porque às vezes a gente fala assim... ciclo menstrual, arquétipos femininos, sagrado feminino, eu vou ter que começar a andar descalça, virar hippie e saber de cristais e ler tarô. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode sim se conectar a isso, porque você começa a olhar e a perceber uma intuição natural, uma percepção maior, sabe, aquela vozinha dentro de você. Você começa a olhar para o teu corpo e ver o quão natural ele é, o quanto a sua menstruação não é algo sujo, algo feio, algo que ninguém pode saber. Você começa a olhar para a sua ovulação e ver que é um momento de, nossa,
um potencial criativo muito grande, um potencial para parcerias muito grande. Então você começa a ver quanto isso é natural. E aí você, óbvio, você vai começar a se sentir melhor perto de coisas que são mais naturais. Mas você não precisa mudar a sua vida inteira. Ao contrário, você vai usar o que você já tem a seu favor dentro da sua rotina, né? A ideia não é você ficar doida e mudar tudo. E se você quiser também fazer, tudo bem, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de definição e de limites, né? A Anne tá falando que tem problemas com sexo, me sinto culpada, acho que tem a ver com a minha criação. Minha flor, criação de todas nós, né? O quanto que a gente, como mulheres, somos podadas, somos criticadas, o quanto que a gente tem esses absurdos ainda, né? De mexeram com ela na rua, mas também olha a roupa que ela tava. Tipo, não, né? Então a gente cresceu numa sociedade assim, e nós que estamos aqui tendo essa consciência, a gente com certeza vai tentar mudar isso com as nossas filhas, né? Com os nossos filhos também. Mães de menino têm muita responsabilidade também nisso, né? É o que eu acho. Então, a gente tem que aprender a destruir conscientemente na fase da feiticeira. O que é destruir? É o que eu não quero levar para o próximo ciclo. O que eu quero que finalize aqui. E se não tiver nada, é uma energia. Porque veja, o que está acontecendo com o nosso corpo na fase pré-menstrual? Ele está se preparando para jogar fora aquela semente que não foi fecundada. Então o corpo está fazendo isso, né? E aí a gente começa essas análises. O que eu preciso trabalhar melhor na próxima fase? Então, nossa, o meu arquétipo da anciã foi maravilhoso. Tive uma menstruação sem cólica, me mantive ali quentinha, colhidinha, em alguns dias mais, né, de fluxo mais alto, de repente, da menstruação. Fiz ali o meu trabalho, mexi nas minhas plantinhas, fiquei quietinha, estudei, fiz alguma coisa que tem a ver com essa fase, trouxe à tona qual é a semente que eu quero plantar no meu próximo ciclo. Ok, agora na fase da donzela não rolou. Por quê? Porque todo mundo me pediu um monte de coisa, eu não consegui cuidar de mim, eu não consegui me divertir e foi péssimo. Então tá, na fase da feiticeira, o que eu vou pensar? Quando que vai ser minha fase da donzela? Daqui tantas semanas. Como que eu posso trabalhar minha donzela agora de uma forma mais consciente? Eu posso pegar um dia dessa fase e colocar que vai ser o meu dia, que ninguém me peça nada, que eu vou fazer as coisas pra mim, que eu vou sair. Tem um livro da Julia Cameron, que é o Caminho do Artista, que ela fala desse encontro com o artista. O artista é a sua criança interior, é a donzela. Então tem a ver com você sair sem nada muito planejadinho e sair para divertir essa sua criança, sabe? Então eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu fui na Calunga, que é uma papelaria, e nossa, me diverti lá dentro. Olhei um monte de coisa. Você não precisa ficar gastando um monte de dinheiro, mas só de eu estar ali, vendo aquele monte de cor, aquele monte de material, gente, foi maravilhoso, sabe? E a minha criança ficou feliz. Eu vou sair para tomar um sorvete, eu vou sair para ir no cinema sozinha. Teve uma vez que eu fiz isso e foi muito legal. Então, o que eu posso fazer para trabalhar melhor a donzela na próxima fase, né? A mãe, a mesma coisa. A feiticeira, a mesma coisa. E a gente vai aprendendo a lidar com essa nossa sabedoria inata feminina que tem a ver com esses ciclos, e vai aprendendo a finalizar ciclos, sabendo que dentro deles, dessa finalização, já existe a semente de um reinício. Eu estava vendo uma live, acho que foi na sexta-feira, falando sobre Xing e Jung, e num desses momentos, a pessoa que estava fazendo a live, eu compartilho com vocês aqui no meu stories, tá? Ela falou exatamente isso, que quando você está vendo o I Ching, que o I Ching é uma filosofia em forma de oráculo, né? Quando você está tirando o I Ching, a posição do presente tem a semente para o futuro.
Então, de novo, é a mesma coisa que eu falo do tarot terapêutico. Não é uma adivinhação que você vai fazer. Você não tá, olha, o seu futuro vai ser assim, assim, assim. Não, vai ser assim, olha, a tendência é essa. Com essa semente que você tá plantando agora, a tendência é essa. Você quer plantar essa semente? Ou então, você tá percebendo que você tá plantando essa semente? Né? E aí você tem a capacidade de falar, não é essa semente que eu quero não, peraí, deixa eu trocar. E aí você vai ter uma outra tendência de futuro. E ao mesmo tempo, o seu presente, então é como se você tivesse com a semente aqui no presente e tivesse a árvore já feita, pronta ali no futuro. Ao mesmo tempo, o presente é a árvore da semente que você plantou no seu passado. Então assim, por que está acontecendo tudo isso agora? Vamos ver lá atrás, né? E é mais ou menos isso que acontece quando a gente começa a analisar esses ciclos. E a gente tem a gente percebe muitas coisas relacionadas a quem nós somos de verdade, a nossa própria natureza. Porque às vezes, para você, o ciclo da donzela vai ser de um jeito, para mim vai ser de outro. Né? E essa é a beleza, sabe? De saber que cada um é único, que cada um tem uma semente, uma natureza, e a gente pode expor e manifestar isso. E é isso que o mundo precisa, né? A Mônica colocando, tô assim, Jô, me dando mais carinho e alegria sem me sentir egoísta como me senti antes. Pois é, fala muito disso no arquétipo da mãe. Como é que a gente vai nutrir o outro se a gente tá passando fome, né? Vamos tirar as cartas, as cartinhas? Olha só, essas cartas que eu trabalho hoje eu não trabalho mais com o tarô especificamente, né? Só para algumas migs, que eu tiro de vez em quando. Mas eu trabalho com as cartas associativas, porque tem mais relação com a parte terapêutica, né? De simbolismo e tudo mais. E aí eu vou tirar 3 cartas, vou mostrar para vocês, vocês vão escolher uma só. E aí a gente vai falando sobre elas, tá bom? Deixa eu pegar meus cristalzinhos aqui, só para vocês poderem escolher. Aí eu vou mostrar, eu vou tirar então aqui. Vocês vão pensar o seguinte, vamos pensar nisso. O que a sua feiticeira tá querendo dizer agora para você? O que esse arquétipo que tá finalizando um ciclo, fazendo essas análises todas, limpando o terreno, colhendo os frutos, comemorando e limpando o terreno para um novo ciclo. O que ela tá mostrando para você agora? O que ela quer dizer para você agora, tá? Vamos lá. Então eu vou escolher uma pedrinha. Eu vou pegar 3 pedrinhas diferentes aqui. Ó. Tem essa pedrinha aqui, que eu acho que é um jaspe, se eu não me engano, não sei o nome das pedras direito, gente. Tem essa daqui, que vai ser a segunda carta, que é uma pirita. Escolham aí, tá? E tem essa daqui, que não é um quartzo verde, mas ela é verde. Eu não sei o nome dela. Tá? Então, 3 pedrinhas. Escolham a pedra que faz sentir, né? A pedra que faz sentido pra vocês agora. Então, eu vou tirar a primeira aqui, é que vocês não conseguem ver, né? Mas vamos lá. Vou tirar a primeira pedrinha. A segunda. E a terceira. Terceira. Vamos lá. Então agora eu vou mostrar quem que escolheu a primeira pedra aí. Coloca nos comentários pra mim, por gentileza. Ó, a primeira é essa, marronzinha, vermelhinha. A segunda é a pirita, que ela é meio dourada. E a terceira é essa, verdinha. Legal. Então vamos lá, ó. Vou mostrar a imagem e vou falar qual é a palavra que saiu, tá? Então, o que a sua feiticeira, para quem escolheu a primeira pedra, tá dizendo? Essa é a imagem. E a palavra que saiu é purgatório. Então, o que você tá vendo nessa imagem? E quem não escolheu essa carta, observa também, vê o que pode estar dizendo aí, né?
Eu vou falar o que eu vi, mas na verdade a ideia é que vocês observem e falem, bom, eu tô vendo isso, porque cada um vê uma coisa diferente. Mas aqui, pra mim, é como se uma pessoa estivesse em queda livre e ela tá sendo meio que, ou como se ela estivesse sendo pega ali, né? Como se fosse uma teia de aranha, alguma coisa assim. Então, me fala um pouco de uma sensação de se sentir presa, de se sentir meio, assim, sem clareza nas coisas, né? A Mônica tá falando que tá vendo uma pessoa caindo. E aí, quando a gente fala de purgatório, o que vem na sua cabeça, quando você ouve essa palavra purgatório? O purgatório, ele tem relação com um lugar onde você vai purgar. O que é purgar? É como se você tivesse uma ferida que está com pus e você precisasse limpar essa ferida, não é? Como se você precisasse tirar esse pus dali, porque só assim você vai, né, curar essa ferida. Então, a Mônica está falando espera. Então, assim, a Andréia colocando limpeza. Então, percebe como faz sentido com a feiticeira? O que a tua feiticeira está pedindo? Né? Para você se sentir mais livre, para você não se sentir em queda livre, para você se sentir um pouco mais no controle da situação, vamos dizer assim, né? Você precisa limpar. O que você tem que limpar hoje na sua vida? Ih, Jô, não sei o que eu tenho que limpar dentro de mim. Então, pense em alguma coisa que você tem que limpar fora. Ah, vou lavar um banheiro, vou limpar um armário, que nem eu falei. Por quê? Porque o nosso ambiente externo é um espelho do nosso ambiente interno, muitas vezes. Então, quando a gente começa esse movimento fora da gente, por uma analogia, né? A gente começa também a transformar algo dentro da gente. É como eu falei do exercício de você desenhar ali ouvindo a música. Hoje no grupo Mulheres Correm com Lobos, o exercício que eu propus foi eu pôr uma música que tem a ver com um conto que a gente está estudando e dançar. Mas dançar assim, no mesmo processo do desenho, como se não tivesse amanhã. Ninguém vai estar vendo, é só você, é para movimentar mesmo aquilo dentro de você, né? A Cris falando, eu vejo uma pessoa perdida, presa num mundo que não é dela. Então, o que a feiticeira está pedindo para você, então? Até quando você vai ficar num mundo que não é seu? Até quando você vai ficar plantando num terreno que nem é seu? Ou usando uma semente que não é sua? Não sei. Tá? Vamos para a segunda? Depois, se vocês quiserem, eu mostro de novo. Então, vamos lá. Segunda é a pirita. Quem escolheu a pirita? Coloquem aí pra mim quem escolheu, tá? A segunda pedrinha. Oi, amor. Diferente. Pirita, é bonito, né? Pirita em pedras. A Crisco tá colocando, estou fazendo isso, organizando minha casa, jogando coisas fora. Maravilha. Perfeito. Lola, se o Lola escolheu a pirita, vamos lá então, ó. A André escolheu a pirita também, vamos lá. Se a dona Rosilda estiver aí, ela já conhece essa carta. Olha só. A sua feiticeira está pedindo isso aqui. A Tati também escolheu. Essa carta é muito linda, né? E a palavra é criatividade. Então, o que a sua feiticeira está pedindo para você? Que carta bonita. Olha só, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem? É uma mulher, ela tá numa posição de espera, de meditação, talvez, de concentração. Ela tá de olhos fechados, tem uma série de potes, de temperos, parecem alimentos ali, não sei, né? E ela tá, numa das mãos ela já tá segurando ali, né? E aí a gente fala de criatividade. Então, talvez, veja o que representa para você, mas o que eu vejo aqui? Talvez você já tenha muitos materiais, muitas opções, de repente muita experiência, vivência, ou você tem tudo o que você precisa e agora você precisa usar.
Você precisa criar alguma coisa com isso, coloca isso em prática. Então, talvez a sua feiticeira esteja falando para você usar melhor as suas potências na fase da donzela, porque a gente estava falando da criação, né, da criatividade. Ou de você finalizar ciclos usando a criatividade. A Mônica colocando, ó, uma mulher inspirada, serena e concentrada. A Andrea tá falando que é bem isso, é. E aí é o que eu falei, tá? Aqui a gente tá em grupo, né? Mas o ideal é você olhar, observar o que você vê. E aí dentro da sessão a gente vai fazendo as ligações. Mas você pode fazer isso, né? Certo? Então vamos usar essa criatividade para tudo, não só para, de repente, para trabalhos manuais, né? É verdade, é verdade. A André falando, eu vejo uma feiticeira mesmo, é mesmo, né? Ela tem ali o caldeirãozinho dela, né? Aquela copa, aquela taça ali na frente dela, sim, com todos os pozinhos. Os pozinhos mágicos. Eu tenho um glitter que eu falo que é pozinho mágico. A Sil Lola tá falando isso, mas pensei também no sentido de não procrastinar, de concentrar. Também, tá vendo como cada um vê uma coisa? Colocando a sua magia em prática, é isso aí. Não procrastinar. E aí, vai demorar quanto tempo mais para usar tudo que você sabe, né? Para fazer, para usar todo o potencial. Vamos lá. Quem escolheu aí a pedrinha verde, a terceira pedrinha? Vamos lá. Enquanto vocês vão falando aí quem escolheu a pedra verde, eu vou avisar vocês. Na outra semana a gente vai fazer uma live sobre a mandala lunar, falando sobre como que a gente percebe esses ciclos no nosso corpo, nas nossas emoções, dentro do nosso ciclo menstrual, tá? Só que aí eu vou fazer lá no YouTube, porque eu tenho certeza que vai durar mais de 1 hora. E aí lá no YouTube eu consigo fazer o tempo que for. Lá é bem, sei lá, eu acho mais confortável também para fazer, a imagem fica maior, é mais legal. Aí vai ser lá no YouTube, então sigam aqui o perfil que eu vou colocando os avisos. A pedrinha verde, olha que bonito isso, né? Essa é a imagem, tá? E a palavra é altruísmo. Altruísmo. Então, o que vocês veem aqui nessa imagem? O que a feiticeira pode estar dizendo? Parece um rio de mel. Né? Sei lá, de queijo. Parece um rio. Aqui, pra mim, é engraçado. Eu sei o significado dessa carta, mas eu não sei se é por causa do jeito que eu tô olhando. Não parece que... Eu sei que são caminhos, mas não parece que de alguma forma ele tá... É como se ele tivesse fazendo fluir alguma coisa ali até o mar. É como se ele, com a intenção dele, ou dela no caso, né, porque é a feiticeira, tivesse conduzindo alguma coisa, né? Não sei. Escolha um caminho. Então, e o que o altruísmo tem a ver com isso? O que me vem à mente é assim... Às vezes a gente acha que a gente vai finalizar alguma coisa e veja, quando a gente escolhe um caminho, a gente está deixando de escolher outro e a gente está finalizando as possibilidades daquele outro, né? Então, às vezes, quando a gente faz uma escolha, a gente acha que a gente pode estar se prejudicando ou prejudicando as outras pessoas, mas isso é uma mentalidade muito pequena, porque muitas vezes é exatamente daquilo que a pessoa precisava. O que eu quero dizer, não quero dizer assim que você tem que fazer o que for, mesmo que prejudicar o outro, muito pelo contrário. Mas às vezes a gente fica muito preocupado achando que a gente sabe tudo, conhece todos os caminhos e a gente esquece de olhar para as coisas como uma unidade, que tá tudo conectado. Haja vista essas queimadas todas que estão acontecendo. Vocês viram a lua cheia? Um dia depois da lua cheia mesmo, enquanto ela estava vermelha, aquilo não era lua de sangue, não era lua vermelha, não era nada. Aquilo era fuligem, aquilo era por causa da fumaça das queimadas. Eu vi aqui de Santo André. Né? Então, olha como tá tudo conectado. A gente não tem essa consciência. Então, quando eu tô fazendo uma escolha para mim,
automaticamente eu posso também estar fazendo uma escolha para outras pessoas. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Como se estivesse olhando o infinito em meditação concentrado. Olha que doideira, Jo. Eu também pensei em escolher a terceira pedra e achei a imagem da carta igual a da segunda, significado igual para mim. Era o que tinha que ver, né? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. A gente finalizou essa parte dos arquétipos, dos 4 arquétipos, mas a gente vai continuar falando sobre isso, como eu disse, na live da Mandala Lunar. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito todo mundo que está participando dos encontros, né, do livro Mulheres que Correm com Lobos, de todo mundo que está participando das lives aqui. Gratidão para todas vocês, lindas mulheres que estiveram aqui comigo. A gente continua se falando, tá bom? É isso. Beijo a todas e até a próxima. Tchau, tchau.